Meu nome é Magno Federici Gomes, sou professor de Processo Civil e de Previdenciário e Prática Forense na PUC Minas e na Escola Superior Dom Helder Câmara. Hoje, no dia 13 de 5 de 2020, nós vamos fazer uma web aula relacionada com a contestação, seja os aspectos. Agora, nós estamos trabalhando o roteiro da contestação. Na nossa aula anterior, nós fizemos uma revisão dos dispositivos normativos, fizemos uma explicitação sobre as generalidades de uma contestação, e a principal delas é que ela é uma petição intermediária, incidental, né, ou intercorrente, e ela, em regra geral, não tem pedido, salvo um pedido de elisão em que refuta a pretensão do autor. Fizemos referências ainda à reconvenção, né, e ainda mostramos para vocês que a contestação não tem uma formalidade expressa, não tem uma formalidade no Código de Processo Civil, como tem na petição inicial, como tem na apelação, como tem no agravo de instrumento, como tem no recurso especial. A contestação, ela parte de um bom senso do advogado, que ele vai apresentar suas alegações, as suas matérias de defesa, e ele vai tentar manter uma organização que facilite o julgamento do juiz. Então, a partir dessa ideia, eu mostrei para vocês como é que era o endereçamento da petição, né? Então, já relembrando aqui na nossa aula passada, como que era o endereçamento da petição. Mostrei, damos exemplos de endereçamentos, falamos da necessidade de indicação adequada e conferida dos autos do processo, para que a petição seja corretamente juntada naquele processo. Falamos do preâmbulo, fizemos uma sugestão de preâmbulo, né? E depois da sugestão de preâmbulo, nós mencionamos que não existe qualificação em contestação, com algumas exceções, né? E já mostramos as exceções. Falamos das hipóteses de litisconsórcio, menores, curador provisório definitivo, e ainda falamos de curatela especial em contestação. E aí entramos na preliminar de tempestividade da contestação. Então, dentro de preliminar de tempestividade, é importante, como eu já falei anteriormente, que seja descrita a tempestividade da contestação, já que o prazo normal de contestação ele é de 15 dias contados, né, da audiência de conciliação no procedimento comum em que não houve acordo. Tá bom, senhores? E aí eu já indico para vocês um modelo de como seria apresentada essa preliminar, né? Isso aqui, obviamente, poderia ter variações. Salienta-se que a presente contestação é tempestiva, né? Tem vista que no dia tal, aí você põe os 3 pontinhos no exame de ordem, foi realizada a audiência de conciliação sem êxito, e o prazo peremptório e preclusivo para se responder à demanda é de 15 dias úteis a contar de tal data, vencendo em 3 pontinhos. É assim que vocês têm que apresentar no exame de ordem, tá claro, gente? Mostrar para o avaliador que vocês sabem que o prazo de contestação e a sua natureza de prazo peremptório. E aí vocês colocam, de acordo com o comprovante de protocolo, esta contestação foi devidamente protocolizada dentro do prazo legal, motivo pelo qual ela é tempestiva. Isso seria um modelo, uma sugestão de tempestividade para se elaborar a contestação de vocês. Depois que vocês apresentaram a tempestividade, eu aconselho que todos vocês façam uma síntese, né, dos pedidos da petição inicial. Né? Quando a gente fala de síntese dos pedidos, é importante que essa síntese no exame de ordem não ultrapasse 5 linhas. Então, a única forma de você fazer uma síntese completa da petição inicial é sintetizando os próprios pedidos da petição inicial, tá bom? Então, façam uma análise da petição inicial, apresentem a causa de pedido principal, façam um resumo dos seus pedidos. Esses resumos do pedido, eles vão facilitar a sua análise da petição inicial e ainda vão facilitar a indicação de provas, que ao final terá que ser feita em caráter específico. Porque se você sabe a petição inicial e você apresenta
as suas matérias de defesa, necessariamente você identifica o que é parcela controvertida, né, dentro da ação. E ao identificar os elementos controvertidos, você consegue ter, de maneira mais clara, quais são os necessários elementos de prova. Eu vou aconselhar a todos vocês, que caso estejam atendendo algum cliente de verdade, que peguem a contrafé. O que é a contrafé? A contrafé é a cópia da petição inicial que vem juntada no mandado de citação, se for por oficial de justiça, ou na carta de citação, salvo naqueles casos de ações de família, né? Porque nas ações de família tem uma determinação lá no artigo 695 do Código de Processo Civil de que o mandado não vai ser instruído com a contrafé, para tentar fazer ainda, tentar efetivar a autocomposição, ou tentar fomentar a autocomposição nas ações de família, né? Então, como é que vocês vão pegar? Vocês vão pegar a petição inicial, caso seja um atendimento de verdade, né, com um cliente real, e vão começar a ler a petição inicial dos fatos até os fundamentos jurídicos, dos fatos aos fundamentos jurídicos, juntamente com o cliente. E aí, após você ler um parágrafo, você olha para o seu cliente e pergunta: o que você tem a falar sobre isso? Se ele alegar alguma coisa, né, você vai e escreve na própria contrafé a alegação do cliente. Para que você faz isso? Para que, ao final do atendimento, você tenha documentada todas as alegações do cliente. E, no final de tudo, você colhe a assinatura do cliente na própria contrafé, ratificando aquelas informações. Isso vai te dar um respaldo maior como advogado, né? E ainda vai te mostrar o que você tem que expressamente mencionar na sua contestação. Como sugestão do título para o tópico, eu tenho duas. Eu costumo utilizar esse primeiro nas minhas petições, que eu falo da espécie em síntese. Eu costumo usar esse tópico, inclusive, em apelações, em agravos de instrumento, né? Mas se aplica também para contestações, alegações finais e assim por diante. Ou poderia ser do resumo da petição inicial. Tá bom, gente? E depois que vocês fazem a síntese argumentativa da petição inicial, vocês vão para o próximo tópico. Antes de passar para o próximo tópico, eu tenho que voltar e falar aqui para vocês que essa síntese, ela tem que ser parcial. O que significa ser parcial? Você é o advogado réu e você tem que defender. Então, você pode tranquilamente, já nessa síntese, falar que o autor não tem razão àquilo que ele está falando. Tá bom, gente? Então, aí vocês já comentam ali e já apresentam para ele que seria absurdo, né? Até complicado vocês utilizarem esse adjetivo absurdo. Mas falar incoerência ou que não tem razão, isso sim é possível. Tá claro, gente? Quando nós entramos nas defesas processuais, né, eu vou aconselhar vocês, novamente, a verificar o parágrafo 5º do artigo 337, tá bom? Isso significa o seguinte, que quase todas as matérias do artigo 337 são questões de ordem pública. Então, o juiz pode conhecer de ofício dessas matérias, com exceção da convenção de arbitragem e da incompetência relativa, né? Ok. Naquelas matérias de ordem pública que geram a extinção do processo, o réu ainda assim tem que as alegar na primeira oportunidade que tem para falar nos autos. E essa primeira oportunidade é a contestação. A pergunta é, ele vai perder o direito de alegar depois? Não, ele vai manter o direito de alegar depois. Tá claro, senhores? Com exceção da competência relativa e da convenção de arbitragem. Agora, as questões de ordem pública que forem arguidas em momento posterior poderão gerar, senhores, a responsabilidade do cliente pelo pagamento das custas devidas pelo retardamento. O que significa isso? Como ele não alegou na primeira oportunidade, todas as custas da contestação até onde o processo
seguir devem ser arcadas pelo réu, ou de onde? Da contestação até o momento em que o réu vier a alegar aquela questão de ordem pública. Eu saliento para vocês que as questões de ordem pública podem ser alegadas na apelação pela primeira vez, mas que, em regra geral, não podem ser arguídas em recursos especiais e extraordinários, porque faltaria o requisito do pré-questionamento para o Tribunal Superior analisar aquela matéria, tá bom? Dito isso, senhores, né, eu volto aqui, eu tenho um conselho para vocês, um conselho, né? Vamos lá. Quando alega a incompetência relativa, se você não alegar, vai haver a prorrogação da competência, porque cabe preclusão. Se você não alegar a convenção de arbitragem, tá, você vai aceitar a jurisdição estatal, tá claro? A jurisdição pública do Poder Judiciário. Então, você tem que conversar com o seu cliente para verificar se ele quer a alteração do juízo ou deixa o processo seguir aonde ele está tramitando, e se ele quer mesmo remeter os autos para o árbitro, porque normalmente as custas para se promover a arbitragem são maiores do que as custas judiciais que são devidas ao Poder Judiciário, tá bom? Outro elemento que vocês têm que saber e conversar expressamente com o cliente de vocês, que é o réu da ação principal, né, é se vale a pena ou não apresentar impugnação ao valor de causa. Né? Porque quando você impugna o valor de causa, você vai aumentar das custas processuais e, em alguns casos, pode aumentar o valor da sucumbência, especialmente, né, se o autor perder a demanda. Então, é interessante aumentar a sucumbência do autor se você tiver certeza que o réu vai vencer a demanda, né? Então, para isso, você tem que fazer uma análise meritória da ação apresentada pelo autor. Tem alta probabilidade do autor vencer? Tem. Então, vale a pena impugnar o valor de causa? Não. Deixa a impugnação, deixa o valor de causa precluir, tá? Agora, tem alta probabilidade do réu vencer a demanda? Tem. Vale a pena impugnar o valor de causa? Vale. Então, por quê? Porque vai aumentar os honorários devidos a favor do advogado do próprio réu. E quem é o advogado do próprio réu? Você que está elaborando a contestação. Quando a gente fala de defesas processuais, é aconselho vocês que abram um subtópico para cada defesa processual apresentada. Cada uma delas, tá? Então, vamos lá, das defesas processuais. Então, você vai ter, olha aqui, vamos contar os itens da ação inicial, né? Então, vamos lá, você não vai numerar, mas você vai ter 1, o endereçamento, que não está numerado, 2, o preâmbulo, que não vai estar numerado, 3, preliminar, que vai ser o item 1, né? O item 1, preliminar. Tempestividade da contestação. 2, a síntese dos pedidos da petição inicial. Ok, tem aqui. 3 vai ser a defesa processual. E aí, nas defesas processuais, você vai colocar 3 defesas processuais. Antes de adentrar ao mérito da demanda, devem ser arguídas as seguintes defesas processuais. 2 pontos. 3.1. Aí você vai uma a uma. Tá claro, gente? E aí você apresenta a defesa processual, fundamenta a sua defesa processual e já requer naquele tópico qual é a consequência da defesa processual. Então, você pode ver, né? Por exemplo, falta interesse processual. Não, a parte autora não possui necessidade nem utilidade da tutela jurisdicional. Portanto, deve ser extinto o processo de carência de ação, né? E aí, faço exposto, requer, né, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso 6, condenando o autor nas penas de sucumbência. Seria mais ou menos isso. E aí você passa para a próxima defesa processual. E aí vai assim por diante até chegar ao final. Tá claro, gente? Tudo bem até aqui? E aí eu peço a atenção de vocês o seguinte: quando você argui a ilegitimidade passiva do né, você automaticamente nesse tópico, você já entra fazendo o incidente de correção do polo passivo, dos artigos 338 e 339. E aí você tem que lembrar de o quê?
de indicar a parte que deveria ser o réu da demanda. Então, isso é uma obrigação do réu, e essa obrigação decorre do princípio processual, melhor, dos princípios, vamos até falar de todos, né? Dos princípios processuais da cooperação, vamos falar de cooperação. Além de cooperação, você vai ter aqui da boa-fé processual, não é isso? E da lealdade processual. Então, esses seriam os 3 princípios processuais que você cumpriria na hora que você indica quem é o verdadeiro réu. E eu volto a falar aqui para você o seguinte: tentem qualificar o réu correto da demanda. Lembre-se de indicar e de tentar. E de tentar qualificar a correta demanda. Tá? Na hora que você faz isso, você cumpre a obrigação decorrente de tais princípios. Tá? Então, isso é importante que vocês façam essa apresentação. Então, vocês fundamentem e depois de fundamentar, vocês falam dessa forma, a entender do réu, responsável, o réu originário deve ser excluído da demanda e deve permanecer apenas o réu que se segue. E aí você indica: faço o exposto, requer a intimação do autor para se manifestar sobre esse pleito, né, para que seja cumprido o disposto nos artigos 338 e 339 do CPC. Tá? Então, muita atenção com esse incidente de correção do polo passivo. O próximo tópico processual que é importante a gente arguir aqui, né, é o levantamento da incompetência do juízo. Atenção! Quando a gente fala de incompetência absoluta, a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, ou seja, em razão da pessoa, da matéria funcional, é aquela competência que está prevista na Constituição, além de alguns dispositivos de lei federal que prevêem também competências absolutas, como, por exemplo, no juizado da infância e juventude e nos juizados especiais de fazenda pública, seja o federal ou os estaduais e municipais, tá bom? Então, quando você argue a incompetência do juízo, se for uma matéria simples que está prevista na Constituição, você simplesmente indica o dispositivo legal. Então, você apresenta a fundamentação jurídica. E aí você pode colocar a jurisprudência, né, especialmente súmulas, no exame da ordem, porque aí é obrigatória, tá? Ou se a matéria for controversa nos tribunais. Então, é possível. E eu posso dar um exemplo de uma matéria controversa nos tribunais sobre a competência, seria o cabimento de mandados de segurança e ações ações de procedimento comum para consecução de medicamentos para crianças menores, crianças incapazes. Chegou a existir, inclusive, posicionamento do STJ sobre o assunto, falando que a competência é do juizado da infância e juventude e não das varas de fazenda pública, porque a matéria, ela envolveria o quê? Um incapaz em situação de risco. Então, ou seja, notem que é algo assim excepcional. Em regra geral, no juizado da infância e juventude, a gente vê ações de adoção, né, ações de destituição de poder familiar, ações criminais contra menores, né, para imputar as restrições de liberdade aos menores, né, por atos infracionais, mas a gente não vê ação de medicamento, em regra, no juizado da infância e juventude. Então, eu mostro para vocês que essa matéria de competência, ela pode ser bastante controvertida. E eu ressalto a vocês que há a possibilidade
a possibilidade de arguição, nulidade de cláusula de foro de eleição, tá? Neste tópico. Então, como é que se argui a nulidade de cláusula de foro de eleição nesse tópico? Por exemplo, nas ações de consumidor, quando num contrato de adesão se estipula como foro competente o foro da sede da fornecedora em prejuízo, né, do foro de domicílio do consumidor, é possível, na contestação à petição inicial do fornecedor, se arguir a nulidade da cláusula de foro de eleição. E aí, o STJ determina que tem que haver provocação nesse sentido, tá? Não é uma questão de ordem pública, né? Então, deve ocorrer manifestação expressa do réu nesse sentido, e pena de preclusão. Então, essa matéria deveria ser arguída imediatamente. Deixa eu só conferir se é o artigo 63 do Código de Processo Civil, né? Se não for o 63, é o 64. É o 63 mesmo. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro, né, onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar no instrumento escrito. E aí, o foro contratual obriga os herdeiros sucessores. Antes da ação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula, sob pena de preclusão. Aí, isso aqui que eu estou falando para vocês, de ofício aqui, o STJ não entende dessa forma, pelo menos, salvo se houve modificação do precedente. Então, deve ocorrer manifestação expressa do réu nesse sentido, conforme STJ, tá? Sob pena de preclusão. Porque o réu pode ter interesse que a causa continue processando no foro onde ela foi originariamente ajuizada. Tá claro, senhores? Então, seguindo, esse é, pelo menos, o que a cautela exige. Faça um requerimento para evitar uma discussão judicial se pode ou não pode ser de ofício e se houve ou não preclusão sobre a matéria. Tá claro, gente? Seguindo, senhores. Além disso, nós temos os próximos elementos. Dúvidas, se houver alguma dúvida sobre a intervenção de terceiros, eu peço a vocês que, por favor, coloquem no nosso chat, tá, essas dúvidas, tá? Porque, assim, eu posso respondê-las todas ao final. E aí a gente ganha tempo na hora que as dúvidas vão sendo formuladas, tá bom, gente? Seguindo. O próximo tópico que nós temos que falar agora diz respeito às intervenções de terceiro, né? Então, você já para as modalidades de intervenção do terceiro, e eu aqui pretendo apresentar para vocês quais são as modalidades de intervenção de terceiros que são admissíveis em sede de contestação. A primeira delas, né, vou fazer uma correção aqui, artigo 119 e seguintes, né, é a assistência. A assistência ocorre quando um terceiro com interesse jurídico intervém na relação jurídica para favorecer ao autor ou ao réu. A assistência em si, ela não demanda provocação nem do autor nem do réu, mas assim é considerado um ato volitivo do terceiro que aparece voluntariamente dentro do processo, né, e intervém para auxiliar o autor ou o réu. Para auxiliar o autor ou réu, então, isso não pode ser feito em contestação. Tá claro, gente? E aí, passamos pela assistência, né? Depois da assistência simples, temos ali discussão social, e a gente entra na denunciação da lide. Quando a gente fala de denunciação à lide, a denunciação à lide, sim, pode ser formulada em contestação. E ao invés de eu falar pode ser formulada, eu vou falar claramente para vocês que ela tem que ser formulada em
de contestação quando o réu quiser assegurar para si o seu direito de regresso, seja derivado da lei ou de evicção. Pode ser de lei, de contrato ou da evicção. São 3 elementos que caracterizam a denunciação lide. Então, vai estabelecer uma lide secundária, né? Autor e réu vai ser a lide principal, e réu e terceiro interveniente vai ser a lide secundária. O juiz, quando julgar a primeira lide entre autor e réu, ele vai julgar a segunda lide também entre réu e litisdenunciado. Tá claro, senhores? E por que ele vai fazer isso? Porque na mesma sentença que ele vai verificar a obrigação do réu, ele vai verificar a obrigação do litisdenunciado em indenizar o réu em função do seu direito de regresso. Então, é isso que nós estamos falando. Tá bom, senhores? E quando a gente fala de denunciação à lide, o artigo 126 fala expressamente, senhores, a citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor. Então, a gente tem uma possibilidade de que o autor, na petição inicial, apresente a denunciação à lide. Isso eu já ensinei para os senhores quando nós trabalhamos a petição inicial. Agora, na contestação, também é possível, se o litisdenunciante for o réu. Tá claro, senhores? E aí, como é que vocês vão fazer isso? Né? No item 4 da petição, depois das defesas processuais, vocês vão falar da denunciação à lide. E aí vocês vão apresentar fundamentação jurídica, demonstrando o cabimento da denunciação, né? Os fundamentos jurídicos mediante silogismo e falando automaticamente que esse réu, esse litisdenunciado deve ser inserido no processo, tá bom? Eu venho exemplificar aqui para vocês que a seguradora, ela é uma hipótese de denunciação à lide. Então, vamos imaginar o exemplo em que eu bato meu carro, eu tenho seguro total, eu sou culpado pelo acidente. Né? Se eu sou culpado pelo sinistro, né, e eu tenho seguro e cláusula contra terceiros, a seguradora, dentro dos limites da cláusula contra terceiros, ela pode indenizar. Ou, né, se for acordado dentro do processo, ela pode indenizar o próprio autor da ação até o limite da cláusula daquela apólice de direito contra terceiros, né, indenização contra terceiros. Muita atenção, nesse caso, o réu vai abrir o tópico, vai explicar tudo dentro do tópico e vai necessariamente fazer a qualificação do litisdenunciado. Tá claro, gente? E tem que qualificar de maneira completa. Ou seja, se for pessoa física, 6 elementos de qualificação. Já ensinamos isso. Se for pessoa jurídica, 5 elementos de qualificação, sem necessidade de qualificar o representante legal da pessoa jurídica. Tá bom, senhores? Especialmente quando você estiver fazendo a denunciação à lide. Outro caso de intervenção de terceiros admissível em sede de contestação é o chamamento ao processo. E quando nós falamos de chamamento ao processo, é importante vocês verificarem que o chamamento ao processo objetivo é caracterizar uma obrigação solidária, né, derivada de um determinado contrato ou de uma relação jurídica, né, e estabelecer ainda uma obrigação subsidiária entre os coobrigados. Então, vamos lá. Se a gente tem uma solidariedade derivada de um contrato, né, esse contrato, nós temos que necessariamente incluir na ação todas as pessoas que são coobrigadas por aquela obrigação solidária. Né? Então, é essa a pretensão. Então, o exemplo clássico que aparece aqui no código é o caso em que, vamos, por exemplo, aqui, numa ação de despejo acumulada com cobrança, que é muito comum na prática, o autor da ação ajuiza a ação em face do locatário para reaver o imóvel locado e ainda em face de um dos fiadores do contrato de locação. E se permite de incluir nessa ação, nessa petição inicial, o outro fiador, sendo que o contrato tinha 2 fiadores. Aquele fiador que foi incluído no processo, ele tem o direito de chamar ao processo o outro fiador, tá? Para estabelecer o que é a obrigação subsidiária entre eles. O fiador que paga a integralidade da dívida tem direito de receber do outro fiador 50% daquela dívida que ele pagou. Então, é importante vocês fazerem
o chamamento ao processo na petição de contestação. Tá bom? Eu volto a falar para vocês que isso está previsto expressamente no artigo 130, né? Então, vamos lá. A citação daquele que figurar no litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação. Então, o local de apresentar o chamamento ao processo é na contestação. E aí deve ser promovida, né? No prazo de 30 dias. Tá? E eu volto para vocês que, quando julgar esse chamamento ao processo, ele vai verificar a relação entre autor e réu, né, originária, e réus, que seria o locatário e ainda o fiador, e vai verificar a obrigação do outro fiador. Tá bom, senhores? Então, o que nós temos aqui? Ele demonstra exatamente isso. A sentença de procedência valerá como título executivo a favor do réu para satisfazer a dívida em sua integralidade, não é isso? E do devedor principal, ou de cada um dos co-devedores, a sua cota parte na proporção que lhes tocar. É importante vocês fazerem esse chamamento na contestação, sob pena, inclusive, de caracterizar a prescrição ou decadência por parte do réu. Tá claro, gente? Então, eu chamo a atenção aqui que a seguradora, ela tem o prazo, né, para falar a verdade, você tem o direito de pedir a indenização securitária no prazo de 1 ano, se você for o segurado principal, né? Se você for beneficiário, o prazo passa para 3 anos, ou seja, se você for dependente. Então, vocês têm que analisar claramente esse prazo. E, no caso de denunciação a lide, o prazo de prescrição vai começar a contar a partir do momento em que o réu for citado no processo de conhecimento. Tá bom? Aqui eu trouxe uma excepcionalidade, tá? Em regra geral, em contestação, não é possível formular pedido de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, tá? Não é possível, em regra. Mas pode acontecer uma hipótese em que o réu da ação quer promover uma reconvenção em face da pessoa jurídica que está no polo ativo da ação, não é isso? E verificando a insolvência daquela pessoa jurídica ou o encerramento equivocado, que ele queira fazer um incidente de desconsideração de personalidade jurídica na própria reconvenção. Nesse caso, ele está promovendo a ação de conhecimento, processo de conhecimento, né, contra o autor e ainda contra o terceiro. Então, nesse caso, ele teria que incluir o terceiro dentro do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Eu falo para vocês ainda que poderia ser caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica, e essa desconsideração inversa envolveria uma ação sendo ajuizada por uma pessoa física em face de outra, só que essa pessoa física que ajuizou a ação na condição de autor, ela fez uma holding patrimonial familiar, tá claro, e retirou todos os bens do seu nome e passou para a holding, para uma pessoa jurídica. Na hora que ela faz isso, necessariamente, o que nós temos? Nós temos um esvaziamento patrimonial do autor e o pedido de indenização contra o autor vai ser ineficaz se ele não tiver passível de penhora. Então, aí seria possível fazer a desconsideração inversa da personalidade jurídica em sede de contestação quando se apresenta um pedido reconvencional. Tá claro, gente? Então, são mais ou menos esses os exemplos disso aqui que eu configurei para vocês como uma exceção e a possível aplicação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica dentro da reconvenção. Tá claro, gente? Além disso, nós falamos mais. Nós falamos ainda que pode haver a inclusão do amicus curiae. Aqui, ó, eu falei isso aqui, seria esse dispositivo legal. Quando requerido na petição inicial a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, ao falarmos de amicus curiae, o réu pode pedir a intervenção de um amicus curiae em sede de contestação na condição de interveniente ou de terceiro interveniente. Mas vocês têm que saber que o artigo 138, ele fala claramente que
o juiz poderá, por decisão irrecorrível de ofício a requerimento de partes, tá? Determinar a intervenção do amicus curiae. Quando nós falamos de decisão irrecorrível, gente, e essa previsão aqui no artigo 138 do Código de Processo Civil, isso significa que o juiz não é obrigado a determinar a intervenção de um amicus curiae. Então, o réu pode, na sua contestação, sugerir essa intervenção, que o juiz vai ter, de fato, um poder judicial discricionário para declinar a intervenção. Então, muita atenção. O réu também deve, nesse tópico, já qualificar o terceiro interveniente de maneira completa, tá claro? E é a partir desse tópico, né? Então, vamos lá, nós tínhamos o item 2 de síntese, item 3, as defesas processuais, o item 4, a intervenção terceiros. Aí nós vamos para o item 5 da petição, né? E esse item 5, que é o 7º a aparecer no nosso roteiro, né? Seria necessariamente o mérito propriamente dito da petição inicial, tá claro? Da petição de contestação. E aí eu volto a falar para vocês que o réu tem que se manifestar precisamente sobre os fatos alegados na petição inicial, sob pena de decretação dos efeitos da revelia para aquele fato que não for manifestado. E isso nós chamamos de ônus da impugnação especificada de cada fato. Claro, gente? Esse é o ônus da impugnação especificada de cada fato. Essa é o nome do instituto previsto na doutrina. Então, dito isso, eu volto a falar aquilo que eu falei para vocês na aula passada, agora eu vou fazer uma pequena revisão, né? Então, nessa pequena revisão, o que eu tenho? Primeiro, item 5.1, prejudiciais objeções de mérito. Vocês vão ter que alegar eventual prescrição e decadência. Em regra, a prescrição e decadência, ela é uma questão de direito, tá? Em regra, ela é uma questão de direito, porque ela se prova por documentos, contagem de tempo e documentos. Mas vocês vão ter que apresentar a fundamentação fática e jurídica nesse tópico sobre a ocorrência da prescrição e decadência, ou decadência. Volto a lembrar a vocês que prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do prazo, e decadência é a caducidade do direito, ou seja, a perda do próprio direito em função do decurso do prazo. Lembrem-se de fazer o silogismo, que ele é obrigatório, tá? Não é só citar dispositivo de lei, você tem que demonstrar a aderência do dispositivo legal ao caso concreto, demonstrando a concretude e possibilitando ao juiz o julgamento fundamentado sobre aquela matéria, tá bom? A partir, né, daquela teoria de policentrismo que vocês estudaram com o professor Diego Nunes, há algum tempo atrás, né, em que nós temos a ampla possibilidade de participação das partes nas relações jurídicas processuais, para que, mediante participação efetiva, nós tenhamos uma decisão que faça a síntese das alegações, seja da tese do autor e da antítese do réu. Dito isso, nós vamos para a segunda parte, né, que seria o próximo tópico, seria o 5.2, que seria o precedente judicial contrário à pretensão do autor. Nesse momento, você não deseja mais a extinção do processo com resolução por decadência ou prescrição. Você passa a querer a extinção do processo, né, pela improcedência do pedido do autor, né, seja de um ou de mais de um pedido. Relembro a vocês que o que é considerado precedente? Súmulas de tribunais superiores, acórdãos de RDR, de assunções de competência, de julgamento de recursos repetitivos, não é isso? E aí, súmulas de tribunais de justiça sobre interpretação de lei local, não é isso? Direito local seria, obviamente, leis estaduais e leis municipais. Tudo bem, senhores? Então, durante o exame de ordem, é essencial buscar eventuais súmulas sobre o assunto. Tá? Vocês podem fazer a prova, a segunda fase do exame de ordem, com consulta. Então, é importante que vocês notem, ou analisem as notas remissivas sobre cada um dos artigos.
Na hora que vocês acharam um dispositivo de lei aplicável para aquele caso, vocês olham embaixo lá e vão ver aquela súmula. Aquela súmula, ela vale como fundamentação jurídica no exame de ordem. Tá claro, senhores? Agora, quando nós falamos de advogados atuantes na prática, obviamente a pesquisa é mais ampla. Então, você vai fazer uma pesquisa em sites de jurisprudência, né? Em sites de tribunais superiores, no Google, que resolve, às vezes, de alguma forma, né? E aí tem outros sites que fazem essa pesquisa, né? Não vou citar nomes de sites, porque não vem ao caso aqui, mas tem buscadores de jurisprudência disponibilizados na internet, que fazem análise de vários tribunais ao mesmo tempo. A própria PUC tem um que é o próprio Canal do Direito, ele faz essa pesquisa para vocês, mas que ela é pouco utilizada, porque ela só está sendo utilizada dentro do âmbito da Universidade Católica de Minas Gerais. Dito isso, volto a falar, fazer o silogismo, apresentar o precedente judicial devidamente formatado, tá? Formatado. A inteligência artificial faz isso sozinha hoje em dia, dentro de um processo, né? Se você tem lá o programa da IBM, o Dr. Watson, né, que é uma inteligência artificial que ajuda os advogados, ele faz essa petição, faz a pesquisa, depois que ele faz a pesquisa, ele indica as probabilidades de êxito que você tem com cada uma das teses jurídicas, o advogado escolhe qual é a tese que vai ser formulada e a inteligência artificial já prepara a petição numa bagatela de 10 segundos para vocês. A petição já sai toda formatada, com fundamentação, com silogismo, apesar de que o silogismo fica bastante prejudicado, né? Fica prejudicado, mas ele já apresenta a formatação pronta da petição. Então, façam o silogismo e apresentem a jurisprudência. É indispensável apresentar o repositório jurisprudencial autorizado. Tá joia, senhores? O que é o repositório? São revistas jurídicas que publicam jurisprudência. Então, por exemplo, a RT é uma revista jurídica que publica jurisprudência. A revista Magister é outra, tá? Então, existem várias revistas. Mas quando a gente fala aqui na aula, aqui, lembrem-se do Diário Oficial ou Diário de Justiça da União, DJU, seria um caso. Ou Diário Oficial Eletrônico, ou Diário de Justiça, DJU, Diário de Justiça da União, o Diário Oficial Eletrônico, né? Então, o DJE, Diário de Justiça Eletrônico, são repositórios que publicam jurisprudência. Então, aquele dado talvez seja o mais importante do precedente, porque você prova que aquele precedente de fato existe e que ele possui aquele teor. É muito comum o advogado querer criar jurisprudência, e ele cria jurisprudência porque a jurisprudência ela não se adequa totalmente ao seu caso, né? Então, vamos lá, ela tem 80% de aderência, e ao ter 80% de aderência, necessariamente o advogado quer mexer na jurisprudência antes de colocar na petição. Não pode, né, gente? Vamos ser coerentes, né? Vamos utilizar da boa-fé, né? Vamos trabalhar com lealdade processual. Então, vocês coloquem a jurisprudência do jeito adequado e indiquem a fonte. E aí, depois disso, vocês vão entrar nas defesas de mérito direta. E quando a gente fala da defesa de mérito direta, é aquele tópico da petição inicial que eu falei durante o atendimento, que vocês foram fazendo comentários em cada um dos parágrafos apresentados pelo autor. Ô, gente, o que eu vou falar aqui para vocês é muito simples. Vocês podem fazer as defesas separadas, vamos falando sobre cada uma delas. O que vocês não têm que fazer é identificar para o juiz que sua defesa é de mérito direto ou indireto. De jeito nenhum, não é hora de fazer isso. Cabe ao juiz identificar se a defesa de mérito é direta ou não. Porque é o juiz que vai distribuir o ônus de prova e é o juiz que vai julgar. Então, vocês têm que simplesmente ir se manifestando sobre cada um dos tópicos. Por exemplo, numa ação de alimento, temos parentesco, na petição inicial, necessidade e possibilidade. Então,
se o parentesco não vai ser impugnado, e nem pode ser em matéria de contestação dentro da ação de alimentos, teria que ser uma ação negatória de paternidade, que poderia até, se ela estiver tramitando pelo procedimento comum, ser formulada em sede de reconvenção, vocês falariam do parentesco, né? Vocês nem precisam falar, porque isso é matéria incontroversa, e aí você entra no segundo tópico, da necessidade. O réu não concorda que a necessidade do autor seja a prevista na inicial. Apesar dela ser presumida, existe um excesso de despesas alegadas na petição inicial, né, que, para efeitos de contraposição de futura prova, demonstra-se aqui quais seriam as efetivas necessidades do autor. Então, isso você pode fazer tranquilamente, tá? E pode fazer também com relação à possibilidade, a despeito do que foi alegado pelo autor na inicial, do que o réu é empresário, né, empresário do ramo de modas, vamos falar assim. Não, o réu é mero costureiro, né? Então ele é um profissional autônomo que depois do Covid-19, né, teve uma redução brusca dos seus rendimentos. Então, seria um caso expresso em que vocês podem apresentar essa defesa de mérito direta. Mas, para a verdade, essa redução dos rendimentos seria direta, seria indireta, tá? Mas eu estou chegando lá. Então, vocês têm que ir abrindo cada um dos tópicos. Relembra vocês que as defesas de mérito diretas são aquelas que não invertem o ônus de prova, né? Não é necessário classificar, que nem eu falei aqui agora. E aí a gente segue. E quando a gente segue, eu falo mais para vocês. Eu chego aqui e apresento as defesas de mérito indiretas. Então, quando a gente fala da defesa de mérito direta, você abre um tópico, faz a matéria de defesa e apresente o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito ao autor, né? Relembra vocês que, se por acaso o réu na ação de alimentos alega que, após o isolamento social determinado pela pandemia mundial do Covid, né, necessariamente o que vai acontecer? O réu vai ter que provar que ele, de fato, teve redução da sua capacidade financeira. A gente sabe que é público e notório, né? Inclusive a OIT falou que 1 bilhão e 600 milhões de profissionais autônomos vão ficar desamparados durante a crise do Covid. Ele falou isso, e pedindo ainda o auxílio imediato, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, aos governos, para que auxiliem esses profissionais sem vínculo empregatício. Então, isso, de fato, é um fato público e notório. Mas vai ser essencial que o réu comprove, por testemunhas, que, de fato, teve uma redução de demanda, né? Porque a gente vê alguns profissionais autônomos aí hoje em dia, principalmente vinculados ao setor de informática, que eles estão ganhando muito mais dinheiro hoje do que estavam ganhando antigamente, especialmente pela necessidade, né, de inclusão, de reinclusão ou de ressocialização digital das pessoas, né, por meio da internet. Então, muita atenção. Eu volto a falar aqui, na hora que vocês apresentam essas defesas de mérito diretas e indiretas, vocês já estão habilitados a formular um requerimento específico de prova ao final dessa petição. E a partir daí, prestem muita atenção. Quando eu falo aqui dos fundamentos fáticos e jurídicos da reconvenção, eu falo se existir o quê? Reconvenção. Isso? Ou seja, se a reconvenção for apresentada. Então, falar assim, se ela for apresentada. Tá claro, gente? Se não tiver reconvenção na petição de contestação, passar para o tópico 9 desse roteiro. Então, você salta, é como se a reconvenção não existisse. Você salta a reconvenção toda e vem para o item 9. E como seria o item 9? Que seria aquele modelo de pedido de elisão. Qual que é o pedido da contestação?
face ao exposto, pede a total improcedência dos pedidos do autor, condenando-o nas custas processuais e honorários advocatos de sucumbência. É isso, tá? É só formular esse pedido no que eu chamei na aula passada de contestação pura, tá claro? E antes de ir para frente, ainda no pedido da contestação, eu tenho que falar aqui para vocês que pode ocorrer o reconhecimento parcial da procedência do pedido do autor. Como, por exemplo, numa ação de alimentos, né, na hora que o autor ajuiza uma ação em face do pai, né, reconhecido, o pai sabe que ele precisa dos alimentos, o pai sabe que ele tem que pagar uma parcela de pensão para essa criança. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer a parcial procedência do pedido. Só que, ao invés de aceitar o pedido na integralidade, como foi apresentado na ação inicial, por exemplo, o pai que está desempregado, é autônomo, não tem condição nenhuma de trabalhar, especialmente depois do isolamento, né? O autor que pede um salário mínimo de pensão, o pai vai simplesmente falar o seguinte: olha, se eu tivesse condição de trabalhar no mercado informal fazendo bico, eu poderia pagar 30% do salário mínimo. Mas durante a pandemia, eu só posso pagar 10% do salário mínimo. E eu não sei nem de onde ele vai tirar para pagar 10% do salário mínimo, né? Mas de uma forma ou de outra, é isso que ele pode fazer. Mas ele vai tentar isso aí. Eu não vejo possibilidades, não é comum que uma ação de alimentos seja julgada improcedente, especialmente em face de pai, mas essa possibilidade de improcedência de pedido em ação de alimentos, ela passa a ser cogitável depois da pandemia do Covid-19. E quando a gente fala de ação de alimentos avoentos, ajuizada em face de avós, né, por outro lado, né, a gente vê que antes da pandemia era comum a improcedência de pedidos em ação de alimentos avoentos, mas agora, durante a pandemia, eu já vejo uma maior possibilidade de procedência de pedido de ação de alimentos avoentos em face de avós, porque os avós vão estar recebendo, seja porque são servidores públicos, né, ou porque estão aposentados. Normalmente a gente estaria falando em face de aposentados, né? Então é isso que a gente vê acontecer, pelo menos para todos os efeitos. Mas voltando ao nosso assunto de contestação. Então, quando a gente fala da contestação, a gente tem o quê? Acatando em parte os pedidos. Exposto, pede a parcial procedência dos pedidos do autor aí você tem que falar qual pedido que você aceita e em qual patamar e de que forma, tá? E aí você ainda assim vai pedir a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de sucumbência. Se você aceita a parte do pedido, o juiz vai analisar a sucumbência a partir da sua aceitação parcial, tá claro? Atenção, isso aqui, para todos os efeitos, para você fazer um reconhecimento total da procedência do pedido do autor, você precisa de poder específico na contestação, né? Na forma do artigo 106, 103 do Código de Processo Civil, deve ser o 106. Não, é o 103 mesmo. Não, é o 105, desculpa, senhores. Tá? Porque aqui o artigo 5 exige poder especial para reconhecimento total da procedência do pedido. Então, eu vou incluir aqui para vocês. Para reconhecer a total procedência dos pedidos da inicial, necessita-se de poder especial na forma do artigo 105 do CPC. Claro, gente? Como é que seria o pedido? Não, pede a total procedência do pedido do autor, reconhecendo-se a sua total procedência. Então, seria isso. Faço ao exposto, reconhecendo assim a procedência, reconhecendo os pedidos do autor, pede a total procedência dos seus pedidos. Seria assim a redação do reconhecimento da procedência do pedido. Mas, para isso, tem que constar isso também na procuração poder especial. Além disso tudo que eu já falei para vocês, agora sim, eu vou voltar para a reconvenção.
E quando a gente fala da reconvenção, senhores, a gente fala da reconvenção, seria antes do pedido da contestação, que é elemento obrigatório. Então, vocês teriam que apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos da reconvenção. Enquanto na contestação você já apresenta o fato e automaticamente apresenta o fundamento jurídico, aqui seria diferente, né? Se a gente está em defesa de mérito, seria o item 5, o item 6 da petição seria dos fundamentos fáticos da reconvenção. Então, vocês colocariam lá em 6.1, dos fundamentos fáticos da reconvenção, do pedido reconvencional. E no item 6.2, vocês colocariam dos fundamentos jurídicos da reconvenção. O que eu chamo a atenção para vocês? Olha, o endereçamento já foi formulado, né, na petição inicial, já está lá o ok, que é o mesmo. O nome e qualificação é desnecessário, no caso de reconvenção, salvo se ela for em face de terceiros. Aí passa a ser necessário. Tá bom, senhores? Vocês vão ter que apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos aqui, né, nesse tópico. E depois desse tópico, de apresentar todos os fundamentos fáticos, que são as causas de pedir remotas do pedido reconvencional, né? E os fundamentos jurídicos entendem que seriam as causas de pedir próxima, mas para mim tem uma diferença de terminologia. Vocês apresentam todas as causas de pedir próximas e remotas aqui, né? E depois fazem um silogismo, uma abstrata lei, o caso concreto, que seriam os fundamentos jurídicos. Então, se teve reconvenção, essa parte que você está apresentando na petição é essa aqui, que são os fundamentos fáticos e jurídicos. E depois de apresentados os fundamentos fáticos e jurídicos da reconvenção, aí você vem com o pedido da contestação, nessa ordem, e aí depois vocês vêm com o pedido da reconvenção. Tá? E esses pedidos da reconvenção, necessariamente, o que você estaria fazendo? Você estaria aplicando o artigo 319, inciso 4 do CPC, dentro da petição de contestação. E aí vocês têm que apresentar o pedido da reconvenção da mesma forma que é apresentado o pedido da petição inicial. Como é que é? Primeiro, pedido imediato, se julga procedente para. Mas aí qual seria a adequação? Né? Faça o exposto. A procedência dos pedidos reconvencionais para. 2 pontos, fecha. Então, seria mais ou menos isso. Tá bom, senhores? Seria isso. Esse seria o exemplo clássico do pedido reconvencional imediato. E aí, os pedidos imediatos, o que vocês teriam que fazer? Vamos lá. Declarar a relação jurídica, decretar a modificação da relação jurídica nas decisões constitutivas, condenar nas decisões condenatórias, né? Além deles, teria determinar nos pedidos auto-executivos de tutelas específicas de obrigação, né? A mandamental não entraria, né? Então, serão esses mais ou menos os pedidos mediatos a serem formulados. E cada um deles guiado necessariamente do que vocês querem precisamente para o juiz apreciar de maneira certa e determinada, né, os pedidos da reconvenção. Tudo bem, gente? É isso que nós estamos falando aqui. Então, vocês teriam que apresentar os pedidos imediatos da reconvenção, ou reconvencionais. Tá? Ou o pedido imediato, os pedidos imediatos da reconvenção. Certinho? E, finalmente, colocar os pedidos implícitos de maneira expressa, né? E aí, então, eu relembro a vocês os pedidos implícitos de custas processuais, honorários advocatícios, de sucumbência, para a reconvenção, atenção, porque a reconvenção também vai ter, tá bom, senhores? Prestações de trato sucessivo. E, finalmente, além das prestações de trato sucessivo, vocês teriam ainda o último pedido importante aqui para nós, né?
que seriam os pedidos de correção monetária e juros legais. Eu faço referência a vocês ao artigo 322, parágrafo 1º do CPC e ao artigo 323 do CPC, com relação aos pedidos implícitos, de maneira expressa. Então, isso é obrigatório você colocar caso tenha convenção. Eu, nas minhas petições, eu coloco, então, condenação em custas e honorários, tanto no pedido de contestação, tá? Como também em condenação em custas e honorários, também no pedido reconvencional. E aí, depois, nós passaríamos para as últimas partes da petição de contestação, que são os requerimentos finais. Né? Então, vamos lá para os requerimentos. E aí a gente entra nos requerimentos obrigatórios, no requerimento obrigatório, e depois nos requerimentos facultativos. Relembra vocês que o requerimento obrigatório, que toda contestação tem que ter, é o requerimento específico de prova. Não vale protesto genérico. Não vale protesto genérico. Aquele protesto por todos os meios de prova em direitos admitidos. Não, não é isso. Né? Você vai para tanto requer, 2 pontos, a produção da prova documental anexa, isso é conveniente, né? Vírgula, testemunhal, cujo rol segue abaixo ou será apresentado em momento oportuno para comprovar isso, aquilo, o dano moral, por exemplo, ou a possibilidade do autônomo durante o período de pandemia mundial, de isolamento. E ainda, aí você pode falar, prova pericial médica para verificar a extensão dos danos estéticos sofridos pela parte e o nexo causal com o procedimento cirúrgico realizado. Então, você vai apresentar a fundamentação. Você apresenta por que você está requerendo aquela prova. Isso é essencial. Essencial. Tá claro, gente? Então, você já coloca o requerimento e justifica. Relembro a vocês, tá? Relembro a vocês. Prova documental tem que ser juntada, né? Momento juntada na contestação. Documento antigo não pode ser juntado depois. Tá claro? Certinho, senhores? Na contestação. Prova testemunhal. O prazo de rol de testemunha está no artigo 357. Mas pode ser apresentado na contestação. Tá? Cuidado, a única justiça que preserva as testemunhas é a justiça do trabalho, para que não haja coação de empregador sobre testemunhas. Eu nunca vi na prática, salvo em processos muito grandes, financeiramente muito vantajosos, que haja o quê? Ação em cima de testemunhas. Então, em processos cujo valor de causa é pequeno ou em ações de assistência judiciária, é comum a gente colocar o rol de testemunhas na contestação e na petição inicial. Tá bom, senhores? Seguindo, senhores, prova pericial, tem que falar qual a modalidade, se ela é contábil, médica, de engenharia, e aí falar o porquê, com justificativa da necessidade. Além disso, é possível requerer o depoimento pessoal do autor, tá joia, senhores? Nunca do réu, na petição de contestação, sob pena de confesso. E aí você fala para que você quer. Relembra vocês que a inspeção judicial ela pode ser sugerida, mas não requerida, tá? Porque cabe ao juiz, mediante critério discricionário, se ele deve ou não essa medida. Finalmente, senhores, nós vamos para os requerimentos facultativos da contestação. Quais são os requerimentos facultativos? Vocês podem incluir a justiça gratuita e já fundamentem no exame de ordem com fundamentação no exame da OAB. Tá claro, gente? Não precisa colocar custas prévias em contestação, porque contestação não tem custas prévias. Tá joia, senhores? Exibição de documentos na forma do artigo 393, indicando por que o autor tem aquele documento,
e porque ele ainda não exibiu esse documento em juízo e requerendo a aplicação das sanções com sanção legal. E qual que é a sanção legal? A presunção de existência do documento não exibido. Próximo. Vocês podem requerer inversão de ônus de prova, né? Com base no artigo 6º, inciso 8º do CDC, se for relação de consumo, e se o fornecedor for o autor da ação. Normalmente em ações de cobrança, senhores. Em ações de cobrança é muito comum isso acontecer. Tá bom? Agora, o réu, mesmo fora de relação de consumo, pode demonstrar para o juiz a necessidade de inversão de ônus de prova, de fato positivo, senhores, só de fato positivo, e esse fato positivo deve ser indicado necessariamente pelo réu na sua petição de contestação e demonstrando que o autor tem que comprovar aquele fato positivo porque ele tem maior facilidade de prova naquele elemento. Tá? Então, relembra vocês que deve ser indicado deve ser comprovado pelo autor na inversão de ônus de prova. É possível ainda expedição de ofício aos órgãos públicos, né? E esses ofícios aos órgãos públicos aqui, senhores, seria para localização do terceiro ou descobrimento de seus dados cadastrais, em caso, né, de reconvenção ou de intervenção, no caso de intervenção de terceiros. O que é intervenção de terceiros? Relembra aos senhores, seria a denunciação à lide ou o chamamento ao processo, cabendo ainda no incidente de correção do polo passivo demanda. Seria as hipóteses. Ainda assim, eu vejo a possibilidade de vocês requererem ofício para descobrir a remuneração do autor, muita atenção, desconto da pensão no caso de revisionagem de alimentos ou exoneração de alimentos. Seriam esses dois casos em que o réu pode requerer ofício. Seria para a ação revisional, em que o pai ajuiza a revisional para reduzir o valor da pensão. Ou o pai ajuiza a exoneração de alimentos, falando que não dá mais conta de pagar alimentos. Tá bom, senhores? Além disso, eu vejo aqui a intimação do Ministério Público, se o autor não requerer na petição inicial e for algum caso de intervenção, relembro que a regra geral dos casos de intervenção é a do artigo 78 Código de Processo Civil. E aí, agora, nós vamos aos requerimentos da reconvenção, já para quase término da aula. Se for só recontestação no processo, ou contestação pura, não vão ter os requerimentos da reconvenção e não vai ter o valor de causa da reconvenção, como eu já falei para vocês. Tá bom, senhores? Mas aí você vai desses requerimentos facultativos da contestação e vai direto para o fechamento da petição. Não é isso? Fechamento da petição. Agora, havendo reconvenção na contestação, você pode formar um requerimento de tutela provisória ou liminar na reconvenção, mais ou menos nesse formato aqui, apresentando o que você quer na tutela provisória. E aí eu posso, inclusive, indicar para vocês que aí eu poderia até falar aqui de um 8.3 aqui, que seria o quê? Dos fundamentos jurídicos do eventual requerimento liminar ou de tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, fazendo silogia, aplicando o abstrato da lei ao caso concreto, com base necessariamente no artigo
300 do CPC e outros, se liminares específicos. Tá claro, gente? Seguindo. Então, é importante você colocar esse requerimento aqui de liminar, que seria o requerimento da reconvenção. Nós temos um requerimento obrigatório na reconvenção, que é o de intimação pelo Diário Oficial do advogado do autor para contestar a reconvenção. Então, quando eu falo aqui que o advogado tem mandato ex lege, é porque o artigo 343, nos seus parágrafos, fala que o advogado vai ser intimado a contestar a reconvenção. Claro, gente? Então, é uma intimação com efeitos de contestação de reconvenção. Tá? Além disso, pode haver a necessidade de intimação do Ministério Público, né? Se o pedido reconvencional incidir nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil, tá claro, senhores? E aí falo para vocês claramente que isso aqui é essencial, e eu vou colocar isso aqui em amarelo. Não é necessário indicar a modalidade de autocomposição na reconvenção, porque ela já foi realizada na ação e sem sucesso. Ou seja, eu só apresento reconvenção depois da audiência de conciliação, senhores, quando não foi obtido o acordo. E, finalmente, havendo reconvenção na ação, tá certo, senhores? Volto a falar que nós temos valor da causa da reconvenção, ou do valor de causa da reconvenção. Tá joia? Porque vai se aplicar, sim, o inciso 5 do CPC. E lá nós vamos ter claramente o quê? A utilização do artigo 292, não é isso? Para verificar cada uma das hipóteses, e falando que, em regra geral, o pedido reconvencional tem que ser certo e determinado, senhores. Ele tem que ser certo e determinado, tá? Porque, necessariamente, nós vamos ter o quê? O proveito econômico da demanda pretendido pelo réu reconvinte, tá joia? E, dito isso, nós voltamos aqui para a nossa base e eu demonstro mais um elemento, né? O requerimento obrigatório de prova, é único, mesmo quando há reconvenção na petição de contestação. Vocês não vão formular 2 requerimentos de prova. Vocês vão formular apenas um requerimento de prova. Apenas um. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, depois que se apresenta o valor de causa da reconvenção, relembro que se não tiver valor de causa, se não tiver reconvenção, não tem valor de causa a contestação, já falei isso mais vezes, chamo a atenção disso para vocês, né? Aí nós venhamos com o fechamento da petição, sem previsão no artigo 319, né, que não pode ter identificação no exame de ordem, que seria esse o modelo que se segue para vocês como modelo sugerido. Nestes termos, pré-deferimento, cidade, data, advogado OAB, tá? Volto a falar para vocês que o rol de testemunhas é facultativo na contestação, salvo quando for embargo de terceiro. Se for embargo de terceiro, é obrigatória a apresentação na contestação dos embargos de terceiro, também o rol de testemunhas. Então, contestação de embargos de terceiros também precisa de rol de testemunhas. É isso que nós temos aqui. Esses são os elementos constitutivos da petição de contestação. Saliento a todos os presentes que eu disponibilizar esse roteiro, esse formulário para vocês no Canvas, que é a nossa plataforma de ensino em regime remoto. E eu me coloco à disposição para os presentes
para que sejam apresentadas as perguntas derivadas da nossa videoconferência. Tá claro, senhores? Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigado a todos pela presença. E até a próxima. Tá. Parece que nós tivemos aqui problema. E até a próxima. Acabou de voltar aqui a videoconferência. Tá? Então, eu volto a falar para todos que eu me coloco à disposição para eventuais perguntas. Tá? Eu peço a todos que continuem se cuidando durante o isolamento, né? E a partir de agora eu aguardo as perguntas dos presentes. Um abraço a todos e no momento eu vou encerrar a nossa videoconferência. Um abraço. Tchau.